Ok, vamos começar. Estamos agora na Parashat Vayetze. A Parashat Vayetze fala para nós: Vayetze Yaakov de Beer-Sheva, Vayelech Haran. Yaakov, ele saiu de Beer-Sheva e ele foi para Haran. O que era Haran? Explica para nós Rashi, que Haran, assim era chamado Haran, porque lá era um lugar onde tinha Haron Af Shel Makom, um lugar onde a presença para Deus era a ira divina se encontrava lá, que era contra a vontade de Deus. Isso era chamado Haran. E Yaakov, ele saiu de Beer-Sheva e ele foi para Haran. O que ele foi fazer em Haran? Ele foi, na verdade, ele estava fugindo de Esav, mas o objetivo é que ele foi lá casar com as suas esposas e fazer uma família. Realmente na Parashá conta que Yaakov ele foi para Haran, encontrou com a esposa, casou com suas duas esposas, na verdade com suas 4 esposas, e teve uma família especial, 11 filhos e uma filha, isso em Haran. E lá ele fez ele conseguiu que Mitatosh Lema, que toda a sua prole, toda a sua descendência seguissem o caminho de Deus. Diferente dos seus patriarcas, Abraham, está escrito lá que Abraham, não como Abraham, Sheyatza Mimeno Ishmael, que de Abraham saiu Ishmael, Velo que Yitzhak, Sheyatza Mimeno Esav, e não como Yitzhak que saiu dele Esav, mas Yaakov Mitatosh Lema, que toda a descendência dele foi completa. E justamente Abraham ele teve seus filhos na Terra Santa, Yitzhak teve seus filhos na Terra Santa, e mesmo assim teve um que ele saiu do caminho. Diferente de Yaakov, que Yaakov Mitatosh Lema, toda a sua descendência estava completa, realmente ele não teve nenhum filho que saiu do caminho. Quando ele estava indo para Haran, ele está escrito Vaivgaba Makom Vayalem Sham. Ele encontrou o lugar, que lugar era esse? Era o lugar do Beit HaMikdash, de Har HaMoriah. Vayalem Sham, e lá ele dormiu, porque porque o sol estava se pondo. Então, o que está escrito lá? Vaikach me'avnei hamakom. Ele pegou as pedras que tinha no lugar, ele colocou em volta da cabeça dele. Quer dizer, as pedras que estavam no lugar, ele colocou em volta da cabeça dele. E ele teve o sonho que tiveram os anjos subindo e descendo a escada. E Deus estava no topo da escada e falou para ele: eu sou Hashem, eu vou te proteger. E nem Anochim Mach, eu vou estar contigo. Eu vou cuidar de você aonde você vai, até que você vai voltar para a casa do seu pai. Até que você vai voltar para a casa do seu pai. Quando Yaakov acordou, ele falou: Vairá, Vayomar, Manorá, Makomazé, como esse lugar é temível, esse lugar da casa de Deus, esse é o portão celestial. Não sabia disso antes de falar? Não. Ele não sabia, ele falou, não, que se ele soubesse, ele não iria dormir lá. Se ele falou que não sabia que era aquele lugar tão sagrado, se eu soubesse, eu não ia dormir nesse lugar. Mas, aí então está escrito, ele pegou aquela pedra que ele colocou na cabeça dele, colocou ela como um altar. Ele falou que se Deus me ajudar, me proteger, me dar comida, etc., eu vou voltar aqui para esse lugar, ele vai me dar para mim roupa para viver, comida para pão para comer. E aí, essa pedra que eu coloquei como matzevá, e é Beit Elokim. Aqui vai ser a casa de Deus, e tudo que ele vai me dar para mim, a ser no lar, eu vou dar o dízimo para ele. Assim conta para nós a Parashá.
E aqui fala para nós, Rashi, que quando ele colocou a cabeça sobre as pedras, eram várias pedras. E de repente elas começaram a brigar entre si, cada um queria que Yaakov colocasse sua cabeça em cima dela, e no final de contas, todas as pedras ficaram uma única pedra só. Então, por isso, quando ele acordou, lá tinha somente uma única pedra. As pedras se transformaram numa única pedra. Isso foi a história que nós temos de Yaakov, como ele foi para Haran, etc. O Rebbe, ele traz da sua Sikha, e ele fala que essa jornada de Yaakov, nós sabemos que está escrito, consta nos livros sagrados, que Maaseh, Gemara nos diz, Maaseh Avot Siman Labanim, o ato dos nossos patriarcas é um sinal para a conduta dos seus filhos. Então, tudo que aconteceu com os patriarcas, na verdade, é uma lição de como a gente tem que se comportar. Então, essa história de Yaakov, na verdade, fala o Rebbe que é a história de cada Yehudi. Cada judeu passa por essa história. Yaakov, ele era chamado Bechir Sheba'avot, o escolhido entre os patriarcas. E ele era, na verdade, ele incluía dentro de Yaakov todo o povo judeu. Todas as almas do povo judeu estavam inclusas em Yaakov. Quer dizer, Yaakov, ele era, na verdade, todo o Knesset Israel, toda a congregação do povo de Israel estava incluída em Yaakov. Então, o que aconteceu com Yaakov? Isso acontece com cada Yehudi. Então, explica para nós o Rebbe na sua Sikha. O que quer dizer? Vayetze Yaakov mi Beersheba. Yaakov, ele saiu de Beersheba, vayelech Haran. Ele foi para Haran. O que quer dizer Yaakov? Yaakov é a composição de duas pequenas palavrinhas. Yud, Eikev, a letra Yud, e Eikev quer dizer o calcanhar. Por quê? Yaakov quer dizer a nossa Neshama, que ela sai dos mundos superiores e ela chega até o calcanhar, que é esse mundo material. Então, Yaakov quer dizer Yud, a letra Yud de Yaakov, quer dizer a primeira letra do nome de Deus, Yud Kei Vav Kei. Eikev quer dizer o calcanhar, quer dizer a Neshama nossa. Ela é uma partícula divina, ela sai da sabedoria divina nos níveis mais elevados, que é chamada letra Yud, Yud quer dizer Chokhmah, e ela passa e ela chega até esse mundo material, que é considerado o calcanhar. Yud, Kei, Vav, Kei, são as 4 letras do nome de Deus. Yud simboliza Chokhmah, que Chokhmah é o primeiro raio de sabedoria, que é pequenininho, a Yud. Rei quer dizer Binah, a compreensão, quer dizer, já pega o Yud, se estica para cima e para baixo, a compreensão. Vav são as 6 midot, Chesed, Brat, Tiferet, Netzach, Sod, e o rei final é o nível de Malchut. Mas o Yud é o primeiro raio de sabedoria ao nível de Chokhmah. Isso significa, a fonte da nossa Neshama é uma partícula divina, igual a Yud, que ela vem no nível de Chokhmah. E ela vem até o nível de calcanhar, que é o Eikev. Ela vem para esse mundo material, para trabalhar com esse mundo material. Isso quer dizer, Vayetze Yaakov mi Beersheba, vayelech Haran. O que quer dizer isso? Aonde que a nossa Neshama ela vem aqui se vestir no corpo material? Esse corpo material ele está no nível de Haran. Haran. Haran quer dizer Haran Av Shel Makom, lugar onde Deus odeia, onde a presença divina está oculta, que significa esse mundo material, que esse mundo material está escrito Maseh Olam Mazeh, os atos desse mundo, Kashim Veraim, são difíceis e são ruins, e Areshaim Govrim Boi, os Reshaim eles dominam nesse mundo. Então esse mundo é chamado mundo de Haran, onde lá se encontra Haran Nafshel Makom, a ira divina. E Yaakov ele sai de Beersheba. Beersheba é a fonte da nossa alma lá em cima, que é Beersheba, nós vamos explicar daqui a pouco por quê. Vayelech Haran, ele foi até Haran. Então, nosso objetivo, nossa alma vem para esse mundo, porque nós temos um objetivo aqui, fazer desse mundo material uma moradia para Deus. E se a pessoa trabalha desse mundo de uma forma correta,
ele consegue transformar esse mundo em santidade. Qual é o objetivo qual é o objetivo do nosso trabalho aqui nesse mundo inferior? Para explicar em Hassidut que antes de Deus construir esse mundo, ele construiu um outro mundo e destruiu esse mundo. Esse mundo se chamava Olam HaTou, o mundo do Tou. Tou quer dizer vazio, que não tinha, o mundo onde não tinha, a presença divina não se encontrava de uma forma revelada. Então, era um mundo vazio, quer dizer, como explicado em Hassidut, lá era Orot Merubim, luzes muito potentes, Vekelim Moatim, mas os recipientes eram muito fracos. E eles não aguentaram essa luz tão forte, e o que aconteceu? Então, se quebrou os recipientes, teve Shvirat Kelim, se quebrou os recipientes, e caiu, as faíscas divinas caíram nesse mundo material. Nosso objetivo é elevar essas faíscas que caíram nesse mundo material. Isso é chamado nosso trabalho Avodat HaBeirurim, o trabalho da lapidação. Esse mundo é chamado alma de Pruda, o mundo da divisão. Porque aqui a presença divina de Hashem Echad, que Deus é um, se encontra de uma forma oculta. A verdade é que todo mundo é anulado perante Deus. Só existe um. Quando nós falamos Hashem Echad, não quer dizer que só existe um Deus e não existem outros deuses. Só existe um, só existe Deus e não existe mais nada. Isso quer dizer Hashem Echad. Então, esse mundo é um mundo onde nós não vemos essa presença dessa unicidade e existe existe nesse mundo o que é chamado uma divisão, que é chamado vários detalhes. Esse mundo, cada detalhe se acha que é independente. Na verdade, não se sente aqui, a pluralidade se sente aqui. Cada um se sente como se fosse algo independente. E isso é justamente o contrário da santidade. A santidade é um e não vários. É uma união e não divisão. Então, essas faíscas, como caíram aqui embaixo 288 faíscas. Quando que eles estavam no Egito, eles conseguiram elevar 202 dessas 288. Quer dizer, naqueles 210 anos que estavam no Egito, eles conseguiram elevar 202 faíscas. Quer dizer, Rav, Resh Beit é 202, como está escrito, Begam Erev Rav Yaitam. Eles saíram lá com inúmeras faíscas que eles conseguiram levar. Rav, que é 202. Sobrou 86. Essas 86, nós estamos trabalhando com ela mais de 3 milênios. Por quê? Porque essas 86 quebraram em faíscas menores ainda, em caquinhos pequenos. E isso é nosso trabalho, pegar cada uma dessas faíscas que se encontram espalhados no mundo inteiro. E esse é o nosso trabalho de levar e transformar aquilo para a santidade. Quando nós transformamos isso para a santidade, nós estamos elevando aquilo para o lado positivo e está chegando ao objetivo da criação do mundo. Aonde se encontram essas faíscas? Espalhadas no mundo inteiro. Elas estão em todos os cantos. Por isso está escrito que o objetivo do exílio, do Galut, que todo o povo de Israel foi espalhado no mundo inteiro, foi para coletar essas faíscas divinas onde elas se encontram. E por isso está escrito Tzedakah, Asah Kadosh Baruch Hu. Deus fez uma caridade com o povo de Israel, que ele espalhou ele em todos os povos. Porque em cada lugar onde o Yehudi se encontra, lá se encontra a faísca na qual ele tem a obrigação de elevar. Como é conhecida aquela história que eu já contei várias vezes do Tzemach Tzedek, que uma vez alguém chegou, um Hassid, chegou para o Tzemach Tzedek, ele falou que ele queria fazer aliar, ele queria ir para a Terra Santa. O Tzemach Tzedek falou, não, Machdo Eretz Yisrael, faz do teu lugar a Terra Santa. Através que com Yehudi ele leva essas faíscas divinas no lugar dele, ele consegue transformar o lugar dele no lugar onde a presença divina se encontra numa forma revelada. Isso quer dizer, Machdo Eretz Yisrael. Então, nosso objetivo, nossa meta aqui nesse mundo é coletar essas faíscas divinas e transformá-las, elevar aquilo para a santidade. Fazer uma pluralidade, fazer uma unidade, fazer uma união. A divisão, transformar aquilo numa união. Isso é o nosso trabalho. E isso Yaakov, ele demonstrou nos seus atos. Como nós falamos que Vayetze Yaakov e Beersheba, que Yaakov saiu de Beersheba, que quer dizer que a nossa Neshama saiu lá dos mundos superiores.
Vai ela Haran e foi para esse mundo inferior. Para quê? Justamente para coletar essas faíscas divinas. Então, isso que fez Yaakov. Vaikach me'avnei hamakom. Ele pegou das pedras do lugar, ele pegou pequenas pedrinhas. E, na verdade, essas pedrinhas que ele pegou simbolizavam aquelas faíscas divinas que se encontravam perdidas por aí. E ele, através do trabalho dele, transformou todas elas em uma única pedra. Ou seja, da divisão ele fez a união, da pluralidade ele fez uma unidade. Isso que foi o trabalho de Yaakov, demonstrando que esse é o nosso objetivo no mundo. Transformar esse mundo que parece Reshut Arabim, uma propriedade pública, onde cada um acha que é independente, transformar isso aqui num Reshut Yachid, uma propriedade particular. E como que pode ser? Nós falamos que isso é comparado com a nossa Neshama. A nossa Neshama desce dos mundos superiores, ela vem enfrentar esse mundo material e o objetivo dela é transformar esse mundo num lugar para uma moradia para Deus e transformar as faíscas divinas na presença da unidade. Como a gente tem força para isso? Afinal, nossa Neshama, ela se encontra aqui, ela tem muitos testes, muitas dificuldades para conseguir fazer isso aqui. Não é tão fácil assim. Como pode ser que a nossa Neshama venha aqui para esse mundo? E em vez de ser influenciada pelo mundo, por esse mundo, ela tem que influenciar. Em vez de ser derrotada, ela tem que dominar. Como pode ser isso aqui? De onde essa Neshama tem a força? Então, nossos sábios falam, assim consta no início do Tânia, que antes da nossa Neshama descer aqui para baixo, fazem ele jurar, você vai ser um tzadik e você não vai ser um rachá. O que quer dizer que fazem as nossas almas jurarem? A nossa alma lá em cima, ela se encontra perante o trono celestial. E lá nesse trono celestial, tudo é positivo. Não existe testes, não existe tentações, não existem ocultações. Então, lógico que ela vai fazer a vontade de Deus. Quando que nós vamos saber se realmente ela vai conseguir passar por todos esses testes? Quando ela vem aqui para baixo. Então, o que adianta ela, antes de nascer, jurar? Você vai jurar, você vai ser um tzadik e não ser rachá. Jurar lá em cima é muito fácil. A prova que se realmente a pessoa tem que estar fazendo o seu objetivo é aqui embaixo dominar o lado negativo. O que adianta um juramento lá em cima? Então, a Tzemach Tzedek explicou na sua explicação sobre o Tânia que mashbiim não quer dizer apenas fazem ele jurar. Mashbiim também vem do radical sova. Sova quer dizer satisfação. Mashbiim satisfazem a pessoa. Quer dizer, Deus dá para ele força suficiente espiritual para que ele possa dominar todas as adversidades desse mundo material. Mashbiim quer dizer masbiim, satisfazem ele para que ele seja um tzadik e não seja um rachá. Ou seja, dão para ele força espiritual suficiente para ele dominar os lados negativos, que ele seja um tzadik e não seja um rachá. Então, isso quer dizer que a nossa Neshama, ela recebe a força de Deus para dominar todo o meio ambiente onde se encontra. Então, por isso, ninguém pode dizer, meu Yetzer Hara é muito forte, por isso é mais difícil para mim. Se teu Yetzer Hara é muito forte, Deus deu força suficiente para o teu Yetzer Tov, para que ele tenha o poder de dominá-lo. Isso quer dizer, masbim, dão para ele força suficiente. A pessoa que nasceu em Jerusalém, Mea Sharim, lá onde não tem tantas tentações igual aqui, pelo menos a gente acha que não tem. Então, lá não precisa de uma força tão especial, elevada espiritualmente, porque lá, afinal de contas, não tem muitos testes para ele dominar a sua Yetzirah, não é muito. Então, por isso, ele não precisa de tanta força. Alguém, aqui que vem aqui, a pessoa vem para esse mundo e no meio do dia para tudo para ver o Brasil correr e as pessoas deixam de estudar. Então, os testes têm que ser, mas os testes são mais fortes, o que ele vai fazer? Então, ele precisa de força mais poderosa. E isso quer dizer, mashbim, que fazem ele jurar. Então, isso quer dizer, Vayetze Yaakov, da onde Yaakov, que nós falamos que Yaakov é a nossa Neshama, que ela sai dos mundos superiores, Yudeiker, da onde ela sai? Mibe'er Sheva, do poço Sheva. Quer dizer, Sheva quer dizer Shvuah, juramento, e Sheva quer dizer Sova, satisfação. A Neshama, antes de descer para esse mundo, ela passa pela etapa de Be'er Sheva, quer dizer, Mashbiim Oto, faz ele jurar, Masbiim Oto, dão para ele a satisfação, para que ele possa realmente enfrentar esse mundo
Haran, o mundo de Haran, e transformar esse mundo num lar para onde Deus possa residir, num lugar de Betachtonim, na moradia nesse mundo inferior. E isso simboliza toda a viagem de Yaakov para Haran. Então, aqui nós vemos que justamente Yaakov, que ele educou sua filha, sua família em Haran, ele conseguiu fazer que todos saíram no bom caminho. Porque Abraham e Isaac, eles não tinham esses testes. Realmente, para eles, era tudo de mão beijada. Então, por isso, eles não tinham como dominar a adversidade, as coisas contrárias. Então, eles tiveram um filho que saiu do caminho, eles não tinham poder de fazê-los retorná-los, porque eles estavam numa situação que toda a santidade. Então, de Abraão saiu Ismael, que era muita bondade, então só saía a bondade demais, realmente se desvirtuou, e saiu Ismael. De Isaac saiu Esav, mas Yaakov, que ele foi para uma terra distante da casa dos pais, um lugar onde era Haran Shel Makom, e mesmo assim ele se preparou para que ele pudesse realmente enfrentar esse mundo material de uma forma digna, e isso ele recebeu a força divina, então ele conseguiu mesmo em Haran fazer o objetivo dele, transformar todas as faíscas dele lá em santidade, e conseguiu fazer isso aqui de uma forma firme, de tal forma que todos os filhos seguiram o caminho, ninguém saiu do caminho. Por isso nós encontramos que Yaakov, quando ele foi trabalhar para Lavan, ele, depois que ele trabalhou 14 anos pelas duas esposas, por Rachel e por Leá, então, na verdade, antes dele sair para Haran, o pai dele falou, a mãe dele falou, fique lá poucos dias e depois você volta para cá. O que são esses poucos dias? Então, quando ele chegou para trabalhar, para Lavan, então ele falou, ele ofereceu para trabalhar 7 anos, por Rachel, sua filha pequena. Por que ele falou 7 anos? Ele não falou 1 ano, ele não falou 2 anos. Porque esses poucos dias que falou para ele a mãe dele eram 7 anos. Então, por isso ele falou, vou trabalhar por Rachel 7 anos. Então, aqui realmente está escrito, nos seus olhos pareciam que esses 7 anos eram os poucos dias que a mãe tinha falado. Então, por isso, ele tinha que ficar 7 anos. Depois que ele foi enganado, fazer o quê? Ele tem que trabalhar mais 7 anos para agora pegar Leá. Já pegou Leá, agora para pegar Rachel. Já tinha pego Leá, agora pegou Rachel. Tem que trabalhar mais 7 anos. Tá bom? Já deu 14 anos. Então, ele deveria imediatamente voltar para Israel. Que, afinal de contas, ele sabia que no futuro ele ia ser castigado por cada ano a mais que ele ficou, além do que a mãe tinha mandado. Realmente, da mesma forma que ele se afastou dos seus pais, 22 anos, o seu filho Yosef também, ele foi perdido dele por 22 anos. Então, ele realmente teria que ser castigado a cada momento. Então, depois que acabou esses 14 anos, ele falou, chega, vou embora. Mas aí não, ele falou, vamos fazer um contrato de trabalho agora. Agora eu vou trabalhar o seu rebanho, eu vou pegar lá os seus melhores carneiros, assim, fizeram um contrato, e ele trabalhou lá mais 6 anos. E esses 6 anos passaram do limite de tempo que ele podia ficar longe dos pais, sabendo que ele ia pagar por isso. Por que então ele ficou esses 6 anos a mais? Mas isso explica para nós, Hassidut, que na verdade, se ele não ficasse esses 6 anos, ele saísse de mão abandono somente com as 2 esposas e seus filhos, ele não cumpriria a obrigação pelo qual ele veio para lá. Ele veio para lá para levar as faíscas divinas. E isso se encontrava na riqueza dele material. Ele tinha que levar uma grande riqueza material, um grande rebanho, escravos, escravas, bois e burros, tudo que ele levou de volta. Porque lá se encontravam as faíscas que ele deveria levar. E ele não podia voltar de mão abandono, senão não tinha mais o objetivo dele. E ele sabia que ele iria ser castigado por isso, que afinal de contas ele deveria voltar para casa, mas ele falou, mas mesmo que eu vou ser castigado, mas eu prefiro fazer o objetivo divino aqui embaixo e passar pelo castigo do que não cumprir a minha obrigação aqui embaixo. A minha obrigação realmente é levar aquelas faíscas divinas. E por isso, então, está escrito, tudo que fez Yaakov, a Torá nos conta vários detalhes de como ele fez, como ele fecundou as suas ovelhinhas, ele pegou
ele pegou uma vara e fez vários cortes dessa vara, fizeram as manchas, e quando a ovelha ia beber água, ela via a vara, engravidava, uma história inteira. O que a Torá precisa nos contar tantos detalhes dessa vara, o que ele fez? Mas os sábios cabalísticos explicam, e assim também é trazido de Hassidut, que o trabalho de Yaakov, quando ele colocou essas varas, é equivalente à nossa colocação de tefilim. Quando a gente coloca tefilim, aquelas varas para Yaakov é igual à nossa colocação de tefilim. Qual a ligação entre essas duas coisas? A gente não sabe, o Arizal sabia explicar exatamente, mas nós não sabemos, mas realmente era assim. Porque todo o trabalho que ele fez lá na casa de Lavan, tudo está ligado com o cumprimento de Torá e Mitzvot que nós fazemos hoje em dia, só que lá no nível diferente daquilo que nós temos. Por isso está escrito que quando Lavan voltou da casa quando Jacob voltou da casa de Lavan, ele ia se encontrar com Esav, ele falou, saiba, im Lavan garti, eu morei com Lavan. Explica Rashi, o que quer dizer a palavra garti? Garti quer dizer, são as mesmas letras das palavras Tariag, 613. Saiba que eu estava na casa de Lavan e eu cumpri lá 613 mitzvot. O que quer dizer isso? Cumpriu 613 mitzvot. Da mesma forma que quando nós fazemos mitzvot no mundo material, nosso objetivo em fazer essas mitzvot é levar esse mundo para a santidade. Da mesma forma, Yaakov, ele conseguiu, através de trabalhar com o mundo material, elevar aquelas faíscas e transformar como se ele estivesse na prática cumprindo 613 mitzvot. Ele fez o objetivo de Deus pela sua descida que realmente foi para elevar aquele lugar para a santidade. Ele preparou Yaakov, na verdade, trabalho para cada judeu. Cada judeu tem essa jornada. Nós saímos dos mundos superiores, nós vemos para esse mundo material, procurar essas faíscas divinas e levar aquilo para a santidade. Dessa forma, nós transfazemos o nosso quinhão, nosso trabalho, nosso objetivo nessa criação. Fazer para Deus, dirá betachtonim, uma moradia nesse mundo inferior. Antes que Yaakov saiu para Haran, ele teve aquele sonho que nós falamos antes. Lá ele viu que uma escada, que os anjos celestiais estavam subindo a escada e outros anjos estavam descendo. O que são esses anjos que estavam subindo e esses anjos que estavam descendo? Então, Rashi explica que aqueles anjos que acompanharam ele em Israel não podiam sair de Israel. Então, eles subiam a escada e desceram anjos especiais que iam acompanhar ele fora de Israel. Então, são os anjos que desceram a escada. Nós vimos que anjos subiam e os anjos desciam. Os anjos que acompanharam ele em Israel subiam a escada e os anjos que acompanharam ele desciam, porque eles tinham que acompanhar ele para trazer do caminho de volta, no caminho até a terra de Faraó. Então, aqui nós vemos que os anjos de Israel não podiam sair. Antes dele sair de Israel, os anjos tinham. Quando Yaakov estava voltando para Israel, depois no final da Parashá, então está escrito que quando Yaakov halach lidarko, Yaakov ele estava ainda fora de Israel, ele estava indo para o seu caminho, vayivgeu bo malachei Elokim, e anjos celestiais vieram encontrar ele no caminho. Explica Rashi quem são esses anjos, como ele estava voltando para Israel. Então os anjos de Israel vieram recebê-lo. Só que tem uma diferença. No início os anjos não saíram de Israel. Aqui os anjos saíram para receber ele fora de Israel e acompanhar ele de volta. Mas nós acabamos de falar que anjos celestiais que estão em Israel não podem sair. Então, como eles foram receber ele fora, onde estava Lavan, para acompanhá-lo de volta? Eles não podiam sair. Tem limite, não podem. Mas baseado naquilo que nós falamos, nós vamos entender naquele dito de Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek falou para aquele judeu que queria fazer aliar, passa do teu lugar a Terra Santa. No momento que a pessoa ele faz a vontade de Deus, ele transforma, eleva as faíscas divinas que se encontram lá. E naquele momento ele transformou o lugar dele na Terra Santa, e sobre isso está escrito que no futuro Atidah Eretz Israel shetit pashet bechol aratzot, que a terra de Israel vai se expandir em todo o mundo. Por quê? Já que cada Yehudi fez o trabalho dele de elevar suas faíscas divinas que se encontram lá, ele transformou o lugar dele na Terra Santa, então Israel vai se expandir em todo o mundo. Então, já que Yaakov estava voltando da casa de Lavan,
e ele terminou o trabalho dele. Ele levou em Avantgarde Betariag Mitzvot Shamat, ele cumpriu as 613 mitzvot. Ele cumpriu a sua meta. Então ele conseguiu fazer do lugar dele uma terra santa. Mas fazer do lugar dele. Então por isso os anjos já podiam sair para recebê-lo, porque o lugar onde ele se encontrava, lá já era a Terra Santa, mesmo que ainda fisicamente estava fora dos limites da Terra Santa, porque ele conseguiu transformar, através do trabalho dele, todo lugar em santidade. Então, isso é a história da nossa Parashá. A história de cada Yehudi que ele vem para esse mundo, para transformar, fazer uma família justamente no mundo que parece, que tem ocultações divinas a cada momento, e passar sobre todos os obstáculos, se transformar todas as dificuldades e fazer desse mundo um lugar para Deus. Esse é o nosso objetivo que nós temos aqui nesse mundo. Agora nós aprendemos algo interessante. Da mesma forma que Yaakov, ele não podia voltar de mão abanando, porque na verdade ele tinha que levar as faíscas divinas, ele precisava levar a riqueza junto com ele, senão ele não ia cumprir a obrigação dele. Aqui nós vemos que realmente cada Yehudi, ele tem nesse mundo um objetivo de elevar certas faíscas divinas. O Yerushalmi, o Talmud Yerushalmi nos diz que uma pessoa que faz promessas e se abstém de ter prazeres desse mundo mundano, ele é chamado com um nome não tão agradável assim. Ele chama um pecador. Por quê? Porque o Talmud Yerushalmi fala, Lo dayacha ma she'asra Torah. Já não basta o que a Torá te proibiu? Aquilo que a Torá te permitiu, você tem que usufruir. Não basta que a Torá te proibiu? O que quer dizer isso? Nós sabemos que a pessoa tem que se santificar, que do Shem Piu tem que se santificar em assuntos, tem que se afastar de prazeres mundanos. O que quer dizer realmente que o Talmud Yerushalmi fala que uma pessoa que se abstém do juramento de prazeres mundanos é uma coisa negativa, é chamado pecador? O que tem de errado? Ele está querendo se ligar só com o lado divino. Na verdade, da mesma forma que a pessoa tem a obrigação de se dedicar para assuntos divinos, assuntos espirituais, ele tem a mesma forma que ele tem a obrigação de dominar seus prazeres mundanos, ele tem também a obrigação de usufruir tudo que ele pode e tudo que foi dado para ele nesse mundo, para que ele possa realmente transformar isso aqui em santidade. Porque isso aqui faz parte da bagagem, da obrigação e da meta que foi dado para cada um. Cada um tem um número de faíscas divinas que ele tem que levar, e aonde ele se encontra, está escrito Me'ashem, Tzadei, Gever, Konano, cada pessoa é mandada para um certo lugar, com o objetivo de levar as faíscas divinas que se encontram lá, apesar que ele não sabe por que ele vai parar lá, de repente ele está voando lá, vai parar no final do mundo, ele não sabe por quê, porque assim lá tem lugar, tem um objetivo, que as faíscas divinas que ele tem que levar estão esperando por ele. Então, a pessoa tem que saber que realmente ele tem que usufruir do mundo o máximo possível, só que sabendo transformar esse assunto divino, esse assunto material em assunto divino. Então, explico o Rebbe que nós temos, na verdade, 3 missões aqui embaixo, nessa nossa descida, nessa nossa jornada. Por que nossa Neshama desceu aqui para baixo? A primeira missão, que enquanto nós nos encontrávamos na terra, lá nos mundos superiores, nossas almas, então nós estávamos no nível de tzadikim, de grandes tzadikim. Mas Deus não fica contente apenas com o trabalho de tzadikim. Deus quer que o trabalho que seja feito, o trabalho de Balei Teshuvah, um lugar onde o Baal Teshuvah consegue chegar, nem grandes tzadikim não conseguem chegar. A nossa alma desce aqui embaixo, passa por todas as testes, e de vez em quando tem certas recaídas, porque Deus quer o trabalho de Baal Teshuvah. Então, esse é o primeiro objetivo, porque que nossa alma desceu aqui embaixo. Isso que Jacob realmente, ele dominou os seus instintos realmente com todos os seus filhos e conseguiu fazer uma família, todos eles no caminho certo, e esse é o trabalho de Baal Teshuvah. Então, essa é a primeira missão. Segunda missão, nós descemos aqui embaixo para cumprir 613 mitzvot. Que nessas 613 mitzvot, nós trazemos a divindade aqui para a Terra. Terceira missão, e não menos importante que as outras, é fazer desse mundo uma moradia para Deus, e isso justamente não através dos mitzvot, usufruindo assuntos materiais que não são mitzvah, e saber transformar isso para o serviço de Deus, essa é a maneira mais elevada de elevar essas faíscas divinas que se encontram perdidas aqui embaixo. Quer dizer, o trabalho de Bechol, Drachecha Daeim, em todos os caminhos conhecer a Deus, e Kol Masecha e Lashem Shamayim, todos os teus atos, tudo que você faz é Lashem Shamayim. Quer dizer, não estamos falando em assuntos de mitzvot, mesmo assuntos mundanos, que não têm a ver com mitzvot. Nosso objetivo é fazê-los da forma certa, transformá-los
em prol de levar as faíscas divinas que se encontram nele, transformá-los para a santidade. E esse é o nosso objetivo, por qual nós vemos, e isso quer dizer, Vayetze Yaakov, de Beersheba, Vayela Harana, nossa alma que é Yaakov, ela desce para esse mundo e consegue elevar Vayela Harana e transformar a matéria desse mundo num lugar sagrado e realmente transformar esse mundo num lugar onde Deus se encontra, onde tem a moradia de Deus. Atualmente, o objetivo, o nível mais elevado, é os mundos celestiais. Nosso trabalho é levar as faíscas divinas e levar para os mundos celestiais, para coisas divinas, mas, logicamente, o mundo material é apenas um meio para a pessoa se elevar, para que ele possa voltar para o Ganeda, ou para os mundos celestiais, onde as almas vão ter prazer, etc. Na era messiânica, o mundo material vai ser o principal. Porque aí nós vamos entender como justamente nesse mundo material onde se encontra a presença divina. Está escrito que no futuro os anjos vão perguntar o que Deus está fazendo agora? Onde que está Deus? Eles vão dizer, Deus está lá em cima, no mundo material, junto com o povo de Israel. Na era messiânica, vão entender que o mundo material é o principal. Aqui se encontra realmente o objetivo final de cada um. Tinha um grande sábio na nossa história, que isso foi, na verdade, o chefe, o líder dos líderes dos Ashkenazim. Ele foi o professor do Rosh, que por si só foi professor do Maril, que é o chefe de todas as leis Ashkenazim. Ele se chamava Maram de Rothenburg. Ele vivia na Alemanha, em Varmaisa, em Worms. Isso nós estamos falando há uns 600 anos, 500 anos atrás. Mais 600 anos atrás. Maram de Rothenburg. Esse Maram de Rothenburg era um grande sábio, e ele foi aprisionado. Por que ele foi aprisionado? Porque queriam que os judeus pagassem uma grande soma de dinheiro para o resgate dele. Então, ele era um grande sábio, então vamos aprisionar o sábio, e todos os judeus vão juntar uma grande quantia para poder resgatá-lo. Só que Maram de Rothenburg ele escreveu uma carta para toda a comunidade judaica para ninguém pagar um centavo para resgatar ele, para eles não aprenderem a aprisionar sábios. Ele ficou 20 anos na cadeia. Ele acabou morrendo na cadeia. E ele escreveu um Sefer Torah, ele escreveu várias responsas dentro da cadeia. Depois que ele foi morto, não queriam entregar o corpo dele para enterrar. Porque realmente queriam também que pagasse um resgate. E ficou mais 10 anos ou mais que isso na cadeia. Até que no final eles conseguiram oferecer um preço mais acessível. E tinha um judeu Sfaradi que ele se chamava Alexander, que ele decidiu que ele vai resgatar o corpo. Ele resgatou o corpo, pagou, e ele enterrou Maram de Rothenburg no cemitério de Worms. Nós estivemos nesse cemitério, nós estivemos no túmulo do Maram de Rothenburg. Aquela noite, aquele judeu Sfaradi, Alexander, teve um sonho com Maram de Rothenburg. Ele falou o seguinte: olha, pelo mérito que você me enterrou, salvou meu corpo, eu vou te dar uma recompensa. Te dou duas opções. Uma opção, que você vai ficar milionário, você vai ficar uma pessoa muito poderosa, e você vai ter filhos, vai viver uma longa vida, e vai ter tudo o que você precisa. Essa é a primeira opção. Segunda opção, você vai morrer hoje, e eu garanto que você vai ser enterrado do meu lado, e você vai ter um lugar do paraíso do meu lado. Qual dos dois você escolhe? Ele pediu uma noite para pensar. No dia seguinte, ele falou que a riqueza e tudo, e saúde é muito importante, mas uma garantia, um lugar do Maram de Rothenburg, isso é uma coisa que ele não abre mão. Então, ele escolhe essa segunda opção. Realmente, naquela noite, ele juntou a família, ele passou o testamento, e naquela noite ele faleceu. Ele está até hoje enterrado lá do lado do Maram de Rothenburg, que é o Alexander. Quando contaram essa história para o Friedrich Rebbe falou que esse Alexander fez uma escolha uma má escolha. Porque a gente não sabe que um tefilim aqui embaixo que um judeu coloca vale mais que todo o paraíso do lado de Maram de Rothenburg. Um único tefilim, uma única mitzvah que nós fazemos aqui embaixo, vale mais do que todo o ganado do lado de Maram de Rothenburg. Porque Deus quer o trabalho com esse mundo material. Se Deus quisesse que nós ficássemos só no ganado, ele ia criar somente anjos, não ia criar ser humano para vir para baixo. O objetivo é Vayetze Yaakov em Beersheba Vayela Harana. Nós temos que ir para esse mundo.
E nesse mundo, trabalhar com o mundo material e fazer desse mundo uma moradia para Deus. Esse é o nosso objetivo. E no futuro, nós vamos ver como realmente o mundo material, que vai ser importante. Por isso, todas as almas que se encontram no Gan Eden vão descer, vão ter a ressurreição dos mortos. Porque vão viver para a Terra? Porque vão voltar para cá? Porque vão entender que o objetivo final é esse mundo material. E isso que está escrito, que na época de Mashiach, está escrito, nossos olhos vão conseguir enxergar o nosso Criador. Mas vamos poder apontar e ver Deus aqui. Está escrito que os olhos carnais, nossos olhos carnais vão enxergar que a palavra de Deus que está falando, que nós vamos entender que o objetivo final é o trabalho com o mundo material nesse mundo aqui embaixo, nesse mundo físico. Então, que realmente, através do nosso trabalho que nós já fizemos em todo o Galut, 1900 e poucos anos no Galut, com certeza já elevamos todas aquelas faíscas que sobraram, as pedrinhas já se transformaram numa única pedra. Então chegou o momento, como está escrito no final da Parashá, que Yaakov volta para a Terra Santa e os anjos vão ao encontro dele. Todo o povo de Israel, que Yaakov, vão voltar para a Terra Santa, vamos voltar para o lugar do Beit HaMikdash, vamos voltar do Galut, com a Geulah, que vai ser realmente total e completa. E nós vamos enxergar todo o trabalho que nós fizemos, o brilho das pedras preciosas, que nós conseguimos transformar as pequenas pedrinhas, as faíscas perdidas, em pedras preciosas, em uma única pedra só, que é uma unicidade completa, como está escrito, que naquela época Deus vai ser um, e seu nome é um, o mundo inteiro vai entender como Deus é um. Isso vai ser na Geulah, total e completa, que da mesma forma que na Parashá, nós saímos do Galut e nós estamos indo para a Geulah. Nós podemos já, chegou o momento de Yaakov vai para o seu caminho, vamos sair do Galut, vamos ao encontro da Geulah, com a vinda de Mashiach ainda hoje, e com certeza nós vamos poder ler essa Parashá com tudo que nós entendemos, com todo o trabalho que Yaakov teve em Halá. Nós vamos entender que esse foi todo o nosso trabalho do Galut, e agradecer para Deus, Hashem, que Anaftabi, agradeço para Hashem por tudo que me fez sofrer, que eu vou entender que todo esse sofrimento fazia parte da lapidação e da elevação das pequenas faíscas que se encontram perdidas por aí. Nós transformamos o nosso lugar, Mahdoret Yisrael, fizemos o nosso lugar, uma terra santa, e o mundo inteiro vai ser uma terra santa com a vinda de Mashiach, ainda hoje, se Deus quiser. Muito bom. Deixa eu tirar aqui a gravação. Aqui.